Salve Maria a todos. Bom, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Iago, sou um jovem de 17 anos, sou um bebê na Santa Igreja ainda. Meu processo de conversão iniciou-se no ano de 2022 e, bom, no ano de 2024 comecei a ir às Santas Missas logo no início do ano, isso durante o tempo comum, logo no início do tempo comum. Eu também entrei no catecumenato. No ano passado recebi minha primeira comunhão e o sacramento da crisma. Este ano permaneço na paróquia em que iniciei minha vida católica e nela ajudo na pastoral da leitura. Bom, o objetivo do vídeo. Enfim, eu escrevi um bloquinho para não me esquecer do que falar. Enfim, o objetivo do vídeo, eu quero apresentar nesse vídeo os passos que eu dei para sair do protestantismo e chegar ao catolicismo. E bom, como que se deu essa minha história de conversão? Primeiro eu quero contar do meu passado, né? Do início de tudo. Desde bebezinho, eu cresci e nasci em um berço protestante. Pela graça de Deus, eu recebi o sacramento do batismo logo no início da vida. Ou seja, saí das mãos de Satanás e me tornei já filho de Deus enquanto bebê. Já faço parte, né, do corpo de Cristo desde bebê. Isso é belo. Creio que isso foi importante. Bom, e desde pequeno eu sempre congreguei nas igrejas evangélicas, principalmente a igreja assembleiana, Assembleia de Deus, e algumas vezes a igreja batista. Bom, e nessas igrejas eu conheci muitas pessoas boas, muitas pessoas que tive uma amizade naquele período. E são pessoas que buscam a Deus. Também aprendi coisas muito boas, coisas muito belas. A necessidade de encontrar-se com Deus, a necessidade de amar a Deus. Aprendi muitas coisas belas também sobre a Bíblia. Desde pequenininho até mesmo meu pai me ensinava várias coisas sobre a Bíblia. Contudo, com o passar dos anos, minha vida ela começou a degradar. No sentido de que fui me perdendo em meus pecados cada vez mais. Tinha amizades que eu me deixava influenciar com os pecados, com coisas que não levam a Deus. E com isso, com essa influência que fizeram sobre mim, fui me afastando cada vez mais do Cristo. E ainda tinham outras questões relacionadas às igrejas que me faziam ficar decepcionado quanto ao cristianismo, quanto às igrejas, né? Bom, na minha idade de 13 anos para 14, eu fui me aproximando do agnosticismo, beirando o ateísmo. Até hoje me lembro do dia em que entrei rapidamente num site para saber de argumentos que comprovam que Deus não existe. Bom, contudo, eu tomei uma vergonha na cara. A vergonha na cara de novamente entender que Deus de fato existe. E que, bom, eu preciso segui-lo. Contudo, eu devo segui-lo na verdadeira religião. Uma religião que mostra o caminho correto, como segui-lo. Eu pesquisava em vídeos qual a religião verdadeira, qual religião seguir. E bom, dentre as religiões abraâmicas, nós temos o islamismo, nós temos o cristianismo e o judaísmo. O islamismo eu rejeitei de cara. O judaísmo, bom, com meus 12 anos eu tive um rápido desejo de me tornar judeu.
E, bom, esse desejo, né, foi muito momentâneo, foi rápido. E, bom, rejeitei o islamismo, rejeitei o judaísmo e sobrou o cristianismo. E, bom, agora, qual o cristianismo verdadeiro? O cristianismo pregado pelos assembleanos, pregado pelos presbiterianos, pregado por Lutero, pregado pelos ortodoxos, pregado pelos católicos, ou pregado até mesmo pelos não denominacionais. E, bom, de fato, tem que existir um cristianismo verdadeiro. Tem que existir uma fé verdadeira. Tem que existir aquela igreja que vai nos levar à fé verdadeira. Que prega o verdadeiro batismo, que prega o verdadeiro Cristo, que prega a verdadeira fé. E bom, só um instante. Quando eu chego nessa parte, eu também continuo procurando vídeos sobre qual o cristianismo verdadeiro, né? Pesquisei sobre a conversão de algumas pessoas do protestantismo ao catolicismo, pesquisei também um pouco sobre o calvinismo. E, bom, o que me atraiu cada vez mais ao catolicismo foram as pessoas com quem eu conversava. Eu conversava com algumas pessoas católicas. E, e durante essas conversas, eu tive uma conversa com um rapaz em que ele postou um vídeo e eu falei, né, que estava decepcionado quanto às igrejas por causa dessa questão do dinheiro. E que estava procurando uma igreja que se parecesse mais com a igreja primitiva. E ele me responde que a igreja primitiva existe, que é a igreja católica. Bom, eu já estava pesquisando um pouco, me aproximando cada vez mais dessa Santa Igreja, dessa igreja católica. E bom, isso foi me fazendo até mesmo parar de pesquisar sobre o calvinismo, me desligar mais dessa questão do calvinismo em que eu estava procurando, buscando alguns livros, né, para ler. Isso me fez me distanciar. E eu fui tirando minhas dúvidas sobre o catolicismo. Pesquisei sobre as dúvidas que mais existem, né? Nossa Senhora, santos, imagens, é, é, papado, indulgência e por aí vai. E cada vez que eu me aproximava mais da fé católica, cada vez mais que eu pesquisava sobre ela, cada vez mais que eu tirava minhas dúvidas e via que as respostas têm sentido, que as coisas fazem sentido no catolicismo, eu via, de fato, que o catolicismo é a religião correta. E cheguei de fato a essa conclusão que Cristo fundou a sua igreja, a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. E bom, durante esta certeza que tive, até ir à Santa Missa, eu enfrentei diversos desafios. Contudo, eu creio que os santos intercederam muito por mim, principalmente Santa Teresa d'Ávila, que durante este tempo em que buscava saber mais do catolicismo, um pouco mais do protestantismo, conheci ela e até mesmo comprei o livro, Castelo Interior. E bom, e também creio que Santo Agostinho intercedeu por mim para que me aproximasse cada vez mais da Santa Sé Apostólica, da Santa Igreja, da Santa Madre Igreja. E bom, até mesmo vivi desafios para ir à Santa Missa e não vivi uma vida ainda que testemunhava essa verdade católica em mim. A minha conversão, ela foi uma conversão que não foi as mil maravilhas, no sentido de que me converti e deixei de cometer erros. Bom, eu ainda cometia vários erros, cometia diversos pecados, contudo, a graça de Deus atuando em mim fez com que eu me aproximasse cada vez mais dele e o buscasse cada vez mais. De tal forma que eu fui cada vez mais mudando em 2023. 2023 eu já havia mudado mais e tinha deixado já alguns erros que cometia. Em 2024 eu mudei cada vez mais. A graça de Deus, cada vez mais,
me convertia de fato, me trazia cada vez mais para perto dele. Que bom, é... e chegou o tempo em que, em 2024, eu, como falei no início, né, fui à Santa Missa e cada vez mais. Eu ia mudando, mudando, mudando. Comecei também a rezar o Santo Terço. Isso já foi no ano de 2023, isso, em 23. Comecei a rezar o Santo Terço, conheci o Santo Terço e comecei a rezá-lo. Procurava ver missa online. Bom, a graça de Deus foi mudando a minha vida. Hoje em dia, eu busco estudar cada vez mais sobre a fé católica e explicá-la e levar para outras pessoas. Porque é o maior dos desejos de um católico que ama o próximo, assim como Cristo nos amou, é que todos conheçam a verdade de Cristo, que é o único caminho que leva ao Pai. E bom, nesse canal eu tenho o desejo de falar sobre o catolicismo e explicar diversas doutrinas católicas para que outras pessoas, e provar também, né, diversas outras doutrinas católicas para que outras pessoas possam voltar à comunhão ou entrar em comunhão com a Santa Madre Igreja. Eu não sei se esse vídeo ficou confuso, até mesmo não é nem minha primeira tentativa em gravá-lo, já tentei várias vezes. Eu tentei falar aquilo que eu me lembrava, da melhor forma possível. E o que eu quero dizer a alguns neste momento é que Cristo é a nossa esperança e Ele não nos decepciona. E que Cristo nos chama a cada dia. Esse mesmo Cristo que se entregou totalmente por amor a nós e se fez tudo por todos. E nos chamou. E nos chama a cada vez. Para assim como fez nova todas as coisas, nos tornar novos. Para que a gente venha morar e participar de sua natureza divina no paraíso. Como vai dizer Santo Agostinho, que os nossos corações de fato estão inquietos até que não repousem em Cristo. E digo, os nossos corações também não estão inquietos até que a gente repouse no coração humano de Cristo. Neste belo coração, que ao ser transpassado por uma lança, dali brotou sangue e água, nos lembrando do sacramento do batismo e da Santa Eucaristia, em que o mesmo instituiu na Quinta-feira Santa. Então, senhores, as senhoras que estão em dúvida, tenham a certeza de que Deus ama vocês e que Ele chama vocês também a participarem da única e verdadeira igreja que Ele fundou, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. Que Cristo nos abençoe e a Virgem Maria, junto com Santa Teresa d'Ávila e Santo Agostinho, ensinam por nós, para que a cada dia a gente proclame que Cristo é o Rei, Cristo é o Rei de nossas vidas e que assim como São Paulo, venhamos ter esse desejo de viver não mais para nós, mas para viver, mas viver por Cristo, com Cristo e em Cristo. Que Deus nos abençoe.